Fala, meu povo, tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo esse conteúdo, estudando. Ele não é fácil, já vou logo assumindo, mas também não é impossível. Vocês só vão precisar se esforçar um pouco mais para ter comprometimento com o estudo, tá? Vocês vão fazer com calma. Pode ver o vídeo todo de uma vez só e depois voltar e ir parando, não tem problema. Ou pode já começar a ver agora e ir parando para anotar. O que vocês não podem fazer de forma alguma é deixar de anotar, deixar de fazer resumo, deixar de entender. Observem as imagens, elas são importantes. Acompanhem na apostila e façam um resuminho de acordo com os slides, porque ele está resumido justamente para vocês colocarem no caderno, tá bom? Então, olha só, gente. A gente parou em estômago, né? Nós vimos a diferença dos tipos de digestão, expliquei para vocês enzima, mostrei para vocês o que acontece na boca, né? O que acontece no esôfago, mostrei para vocês a diferença do trato digestório para o trato respiratório, mostrei a função da epiglote, tudo isso, o que acontece no estômago. Agora, a gente vai ver o que acontece no final da digestão, tá? E também nas glândulas acessórias que são importantes, ok? Eu falei com vocês na última aula, no último vídeo, né? Que existem os macroelementos e os micro. Vocês agora vão ter que prestar mais atenção ainda nisso. É um detalhezinho que vocês precisam ficar realmente atentos, tá? Nessa imagem que eu tô mostrando, eu peguei justamente ela para vocês darem uma olhada nas glândulas anexas, ok? Aqui aparece, ó, o ducto pancreático, ou seja, no pâncreas, tá? Cadê aqui, ó? O estômago que a gente já viu. O duodeno é a primeira parte, ó, primeira parte do intestino. Esse aqui em vermelhinho, que começa a dar essa volta toda aqui, é o que a gente chama de intestino delgado, tá bom? Esse intestino delgado, ele é responsável pela maior parte da digestão do alimento, principalmente na primeira parte, que é o duodeno, ok? Jejum no ilho, eles inclusive são, a gente nomeia junto o jejum no ilho, é a segunda parte e terceira do intestino delgado, mas a gente coloca como se fosse uma coisa só, tá bom? E é isto, vamos dar uma olhada. As glândulas acessórias. Vou falar primeiro delas, justamente para quando eu for para duodeno, vocês entenderem que lá ele tem comunicação direta, não só com o estômago, mas também com essas glândulas acessórias, ok? E olha só, o alimento não passa por elas. Por isso que elas são chamadas de acessórias. Elas estão assessorando o sistema digestório. Como, professora? Seguinte, o fígado não produz nenhuma enzima. Isso é muito importante vocês entenderem. Ele não produz nenhuma enzima, tá bom? O fígado produz a bile. A bile não é enzima, tá? Ela vai ajudar na digestão de gordura. Olha isso, vai ajudar. Por quê? A gordura, ela precisa ser quebrada para depois ela ser digerida, ok? Então, o fígado, ele vai ajudar a separar. A gente chama isso de emulsificar a gordura, ok? Então, o fígado vai auxiliar na digestão de gordura. Quem produz o fígado? A bile, desculpa, o fígado, né? Onde que ela fica armazenada? Fica armazenada na vesícula biliar, que aí depois, vou mostrar para vocês, ela cai lá no intestino delgado, na primeira porção, que é o duodeno, tá bom? Ok? Já o pâncreas é outra glândula acessória, tá? E ele tem funções, diversas funções. A primeira é neutralizar a acidez do estômago. Seguinte, gente, falei com vocês que o estômago precisa ter um pH ácido, certo? Só que no intestino delgado, o pH não é ácido, o pH é básico, tá? Ele tá acima de 7, ele tá em 8. E aí, como que
um órgão é ácido e o outro é básico. Tem que ter alguma coisa que regule isso. Quem vai regularizar é um hormônio do pâncreas, tá bom? Esse hormônio, ele faz com que, olha isso, ele faz com que haja liberação de bicarbonato de sódio, olha isso, no nosso intestino delgado, para que o pH saia de ácido e vá para básico, tá bom? Ok? Então a função do pâncreas, a primeira função do pâncreas é neutralizar, ele neutraliza, não esqueci do R aqui não, tá? Neutraliza a acidez do estômago, ok? Ele libera hormônios, o pâncreas libera hormônios super importantes, como por exemplo a insulina, tá? Ele libera esse hormônio que é mega importante. A insulina é responsável por colocar a glicose dentro da nossa célula. Sem essa insulina, a gente não coloca. Esse açúcar, esse carboidrato é que vai gerar o ATP, tá bom? Então, pessoas que não produzem insulina são chamadas de diabéticas. Essas pessoas podem, inclusive, morrer com essa doença. Sim, é grave a doença. Se as pessoas não tomarem remédio, não se tratarem, pode ter um problema muito sério. Pessoas podem perder partes do corpo, extremidades principalmente, porque o açúcar na corrente sanguínea é danoso. Como, professora? Seguinte, a nossa corrente sanguínea ela não pode ter coisas que não fazem parte do sangue. Como, por exemplo, gordura e açúcar, tá? O nosso sangue, ele é feito para ser uma estrada, para transportar nutrientes. Então, os nutrientes, inclusive o açúcar, não podem ficar lá nela, tá? Eles não podem simplesmente estacionar e falar, vou ficar aqui, decidi ficar aqui, vou ficar. Não, não pode. Não pode, tá errado. Então, o açúcar, quando ele fica na corrente sanguínea, no caso das pessoas diabéticas, ele atrapalha, olha isso, ele atrapalha o fluxo do que precisa ser transportado, inclusive das células de defesa, inclusive das outras células do nosso tecido sanguíneo, como por exemplo, a gente fala da célula que vai cicatrizar, né, das plaquetas, das células que vão transportar oxigênio, das hemácias. Então o açúcar não pode ficar ali. Muita gente não se atenta para isso. Falam, cuido da minha gordura e tal, a gordura tá tranquila. Aí chamam de HDL, LDL, que depois eu vou explicar para vocês que essa nomenclatura tá um pouquinho errada. Falar que tô com HDL é gordura boa, LDL é gordura ruim. Isso tá errado. Mas depois eu explico isso para vocês, tá? Então, continuando aqui, um outro hormôniozinho que o pâncreas produz também, que é super importante, é o glucagon. Glucagon. O glucagon, ele faz um processinho inverso da insulina. Ele tira o açúcar quando a gente está com fome, da estocagem que a gente tem, e taca na corrente sanguínea. Aí depois a insulina age. Então, o glucagon, ele é um hormônio liberado quando a gente está em jejum, muito tempo sem comer, quando a gente está com fome. E a gente tem reserva, sim, a gente tem reserva no nosso corpo. A gente tem reserva de gordura nos adipócitos e a gente tem reserva de carboidrato, tanto no fígado como nos músculos, tá? Então, quando a gente está muito tempo sem comer, o pâncreas vai lá e libera esse hormônio, que é o glucagon, que ele vai retirar esse carboidrato que está estocado, tacar ele na corrente sanguínea para a insulina, que também é produzido pelo pâncreas, agir, ok? E o pâncreas produz também essas enzimas, lipases, que eu falei para vocês que vai digerir gordura, né, lipídio, proteases, que eu vou já dar os nomes corretos para vocês, que vai digerir, as proteases vão digerir proteínas, e a amilase Eita, que salivar, Amanda, meu Deus. Amilase pancreática, arrumem aí, gente. Pancreática, isso aqui tá errado, ó, dá um X. É pancreática, ok? Pô, salivar é da saliva, né? Que ideia. Aqui tá melhor as glândulas anexas, essa imagem tá melhor.
Então, olha só. Fígado, onde está o fígado? Olha onde está a vesícula biliar. Ela é anexa ao fígado, tá? Ela não é um órgão extra, ok? Aqui o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado. Aí olha o pâncreas aqui, pequenininho. Tá, gente? Todo mundo entendeu isso? Percebam. Aqui, ó, o intestino delgado, ele tá escondidinho aqui atrás, porque ele se comunica no estômago e ele também tem comunicação direta com a vesícula biliar e o pâncreas, tá? Então, beleza. E agora a gente vai estudar o intestino delgado. Por favor, gente. Parem, ó, vou até dar uma pausa, parem. Anotem aí, por favor, tudo que foi visto, inclusive os nomes que foi dado aí das enzimas, dos hormônios. Por favor, vou beber água. Voltei. Gente, o intestino delgado, ele tem 6 metros de comprimento, é bem grande. Ele é dividido em duodeno, primeira parte, que faz a digestão, tá? Jejunum e íleo, ok? Tranquilo? Jejunum e íleo formam a outra parte, tá? A gente coloca eles como se fosse uma coisa só. É o final da quebra dos alimentos. Então, tudo que não foi quebrado vai ser quebrado agora. E tudo que já foi quebrado, que precisa ser quebrado mais ainda, também vai ser agora, tá? Então, o intestino delgado é super importante. Pessoas com problema no intestino, meu Deus do céu, estão lascadas. Comunica-se com o estômago e glândulas anexas, já falei isso com vocês. E tem a formação do quilo. Olha só, galera, seguinte. O alimento, desde o momento que ele entra na nossa boca, ele vai passando por transformações, certo? Ok? Beleza. Quando o alimento entra na nossa boca e tem a mistura com a saliva, com a enzima amilase salivar, lipase, tal, forma o bolo alimentar, ok? Quando cai no nosso estômago, ele age lá juntamente com o suco gástrico, vai ter a ação das enzimas, da pepsina, de lipases também, vai ser chamado de quimo. Quando cai no nosso intestino delgado, no duodeno, ele vai agir lá e vai sofrer ação de diversas enzimas, de diversos sucos, e vai ser chamado de quilo, tá bom? Ok? Então, formação do quilo. Agora a gente vai entrar em duodeno. Voltando aqui, tem duodeno, jejunum e íleo. Agora a gente vai ver a parte do duodeno. O que acontece lá? O duodeno tem 25 centímetros, ou seja, olha isso, gente. O intestino delgado tem 6 metros. 6 metros. O duodeno tem só 25 centímetros. Ele é pequenininho, tá? Vou explicar para vocês por que o restante é muito maior. Então, olha só. O duodeno, ele tem a comunicação com as glândulas anexas e com o estômago. Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui. Calma. Não tenho. Voltar. Mais uma vez. Olha aqui. Aqui tá o pâncreas, aqui tá o fígado e aqui tá o estômago, certo? Aqui atrás do pâncreas, tem o início do intestino delgado, que é o duodeno, ok? Então, preste atenção que ele tem comunicação com as glândulas acessórias e com o estômago, é importante isso. É onde acontece a maior parte das reações. Suco biliar é lançado lá. Lembra que eu falei que o suco biliar é produzido pelo fígado, armazenado na bile? Então, ele cai no duodeno, ele é lançado no duodeno, porque no fígado não passa comida. O suco pancreático, ele vai digerir amido e proteínas, como eu falei para vocês já, lá no outro slide. O suco pancreático também é lançado no duodeno, porque no pâncreas não passa comida. E tem o suco entérico. O suco entérico é do intestino delgado, do duodeno, tá bom? Então, entérico é o suco próprio do intestino delgado. Vou falar disso já com vocês. Tá, vou falar agora. Então, olha só, gente. Bate um print, anota no caderno, porque isso é muito importante, tá bom?
Isso é muito importante. Eu vou fazer uma aula falando só sobre isso com vocês, tá? Para vocês entenderem essa mini planilha que eu fiz para vocês aqui, olha só. Botei os nomes dos sucos, o nome das enzimas que cada suco produz, tá? Botei o pH aonde ele é lançado, tá bom? E botei aqui o substrato, ou seja, aonde que ele vai agir. E aqui o produto é o que vai resultar, porque é uma reação, ela tem início, meio e fim. O final, o produto, é isso aqui. Lembrando que, gente, grandes elementos, macroelementos, precisam ser quebrados para virarem microelementos para a gente poder absorver. A nossa digestão serve para quebrar, para poder então absorver. A gente não consegue absorver nutrientes grandes, ok? Então, ó, só relembrando, na saliva tem a amilase salivar, a lipase. A amilase salivar, que quebra amido, ela vai gerar maltose, que é um disacarídeo. Vou relembrar com vocês, olha só, amido é um polissacarídeo, ok? E existe polissacarídeos, disacarídeos e monossacarídeos. A gente só consegue absorver monossacarídeo, ok? Então, a amilase, ela é um polissacarídeo, precisa ser quebrado num disacarídeo para gerar monossacarídeo, ok? Então, aqui eu já vou falar disso. Na saliva, a digestão de amido, ela só começa, ela não termina, ok? Na saliva, a amilase salivar quebra o amido em disacarídeo, que a gente chama de maltose, ok? Beleza. As lipases também tem lá na nossa saliva, vão quebrar lipídios, gerando ácido graxo e glicerol. Isso eu já falei com vocês. O suco gástrico do nosso estômago, ele a enzima que tem a pepsina, no pH ácido, quebra proteína, e o produtinho final da quebra de proteína é aminoácidos, tá bom? Aminoácidos podem ser absorvidos, proteínas não, então tem que ser quebrado. No suco pancreático, que é o que a gente está vendo agora, tem várias enzimas, não tem só essas, tá bom, gente? Só para deixar claro. Só que para o 8º ano, essas aqui já bastam. Então, tripsina, quimiotripsina quebram proteína, tá? Lembrem sempre desse sina aqui, ó. Pepsina, tripsina, quimiotripsina não tem 2 O's, um foi errado. Então, pepsina do suco gástrico, ok? Tripsina e quimiotripsina do suco pancreático, tá? Vão quebrar proteínas e gerar aminoácidos. Já tem, mas dentro do suco pancreático também tem lipase. Lipase quebra lipídio e gera ácido graxo e glicerol, ok? E por último, o suco entérico. Esse suco entérico que é produzido pelo próprio intestino delgado, ele vai quebrar, olha só, gente, os disacarídeos. Falei para vocês que quando a gente começa a digestão lá na nossa saliva, só começa a digestão, ela não termina. O término da digestão vai ser agora. Eu tenho polissacarídeo, que vai gerar disacarídeo, ok? E aí vai gerar, esse disacarídeo está aqui, e vai quebrar em monossacarídeo. Por que tem sacarose e lactose aqui e não aparece antes? Porque não existe nenhum, olha isso, gente, não existe nenhum polissacarídeo feito de sacarose ou de lactose, tá bom? Só existe polissacarídeo de maltose, ok? O pH, como eu já falei para vocês, é básico. O substrato é disacarídeos. Olha só, a terminação -ose significa de enzima, tá bom? Não, gente, desculpa. É ase, tá? Foi errado aqui. Esse -ose era para estar aqui, ó. Maltose, sacarose e lactose são os substratos. As enzimas são maltase,
sacarase e lactase, como tá aqui, ó, lipase, amilase, tá bom? Pepsina, tá bom? Ok? Então, sacarose e lactose, que são disacarídeos, precisam das enzimas sacarase e lactase, tá? E essas enzimas, elas serão usadas e serão produzidas lá no nosso intestino delgado, na primeira porção, que é o duodeno, ok? Pessoas que têm intolerância à lactose, ó, intolerância à lactose, não produzem a enzima lactase. Eu vou cobrar isso na prova. A outra porção do intestino delgado, a gente chama de jejum no ilho, falei para vocês, serve para absorver os nutrientes, ok? Ele vai absorver nutrientes, ele não vai quebrar mais, não tem mais quebra, a gente já viu toda a quebra. Então agora é somente para absorver os nutrientes, ok? Existem microvilosidades, vou mostrar para vocês a imagem, aqui. Existem microvilosidades, que são essas voltinhas, essas dobrinhas, lá no intestino delgado, nessa parte de jejunilho, tá? Que serve para absorver os nutrientes. Supervascularizado, olha isso, galera. Aqui, ó, as microvilosidades estão aqui, certo? E aqui tá a célula, olha isso. Aqui estão os capilares sanguíneos e aqui tem o que, gente? Fala pra mim. Vilosidade. Então, professora, essas vilosidades, elas servem para transportar os nutrientes? Sim. A superfície de contato fica muito maior. Essas vilosidades fazem com que essa parte do intestino delgado seja muito grande, porque ele se dobra, né? Então, olha só o tamanho dele, 5,5 metros de comprimento, é muito grande. Então, essas vilosidades, elas são dobradinhas. Imagina se você botasse toda ela reta, né? É como se a gente estivesse dobrando algum fio, ok? Então, essas microvilosidades, elas servem para aumentar a superfície de contato para absorver os nutrientes que foram quebrados. Agora, eles são pequenininhos e os nossos capilares sanguíneos conseguem absorver. O que são capilares sanguíneos? São ramificações de veias e artérias, tá? Veia e artéria não absorve nada. Elas vão se ramificando, cada vez ficando menor, e aí sim chegam até capilares sanguíneos, onde conseguem absorver qualquer nutriente, ok? Mais uma vez aqui, já falei, beleza. O intestino grosso, por último, ele é formado, ele tem a função de absorver sais e água, tá? Então, os sais minerais vão ser absorvidos aqui e as vitaminas vão ser absorvidas aqui, tá? Ok? A absorção dos nutrientes que foram quebrados, os micronutrientes e das vitaminas. No intestino grosso, a absorção é de água e de sais minerais, tá? Então, olha só, o quilo é formado aqui, certo? No duodeno, o quilo. Quando chega no intestino grosso, tem a formação do bolo fecal, que vai se transformar em fezes. Essas fezes para o bolo fecal, a diferença é que nas fezes já não tem quase água. O normal é que não saia água nas nossas fezes, tá bom? Quando sai, quando a gente está de diarreia, né? Significa que o nosso intestino não está absorvendo a água. Isso é um problema, isso não é legal, porque a gente pode desidratar. Por isso que quando a gente está com diarreia, tem que tomar soro, porque perde sais na água. Tem que tomar soro, água de coco, até mesmo chegar a tomar aquele Gatorade e tal, para poder ter uma quantidade de sais e água novamente, tá? Gente, microbiota. Nós temos uma microbiota no intestino grosso muito grande, tá? Só que elas têm muitas funções. A primeira função dela é a produção de vitamina. Essa microbiota, essa flora bacteriana que tem no nosso intestino grosso, é responsável pela produção de vitamina K e de algumas vitaminas do complexo B.
Gente, é verdade, tá? Elas têm a função também, essas bactérias, de impedir que bactérias nocivas ataquem a gente. Porque essas bactérias que moram lá, elas não atacam, elas não causam nenhum prejuízo pra gente. Muito pelo contrário, elas nos ajudam, tá bom? Então elas agem até como uma forma de defesa pra gente. A outra função dessas bactérias é que elas decompõem resíduos alimentares, olha isso, que não foram que não foram quebrados lá no intestino delgado, tá bom? Então, quando a gente tem muitos gases, é porque essas bactérias elas estão agindo mais frequente. É normal todo mundo soltar gases todos os dias, tá bom? Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente percebe, mas é normal soltar gases todos os dias, ok? O apêndice, como eu coloquei aqui, é a porção final, olha aqui, é a porção final do intestino grosso. Professora, apêndice é um órgão vestigial, não tem função de nada, sabia? Mais ou menos. Mais ou menos. Não é bem assim, não. Não existe uma coisa no nosso corpo que não tem função, senão a gente já teria perdido, tá bom? Como o siso. Muita gente nasce sem siso. Minha irmã não tem siso, meu pai não tem siso. Eu tenho os 4. Que droga. Mas ok. O apêndice, ele em alguns animais, ele é usado para digerir celulose, porque a gente não consegue digerir celulose, né? Quem come alface engorda? Ninguém. Então, em alguns animais, como no coelho, ele abriga bactérias que digerem celulose. A gente não digere, ok? Serve também para acúmulo de células de defesa do nosso corpo. Existem autores que falam, que cientistas, tá, que estudam, que aqui tem produção e estocagem de células de defesa do nosso corpo. É o único órgão que produz? Não, não é. Por isso que quando uma pessoa fica com inflamação, com infecção, ela pode tirar. Com apendicite, né? Ela pode retirar. Não é o único órgão. A outra função é o acúmulo de bactérias que possam agir aqui, tá bom? Então, o apêndice ele tem função. Ele é primordial, é essencial a ponto da gente sentir falta, se perder? Não, não é. Por último, reto e ânus. O reto é o canal final do intestino delgado, do intestino grosso. E o ânus, gente, ele é um anel muscular que se abre e se fecha justamente para liberar as fezes, tá bom? Foi isso, espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou longo, mas esse assunto é muito, muito interessante, como eu falei para vocês, e importante. Beijos e até!